fizeram esse projeto com o Dr. Ricardo, fizeram a planta de uma sede e foram vender títulos sem ter piscina, sem ter nada. Melhorar minha qualidade de vida? Pode. Mas antes de tudo isso, eu jogo porque eu gosto. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo aqui na Casa da Terra Vermelha, o projeto com entrevistas tem sequência hoje, com uma grande presença. Tenho trazido aqui entrevistados que tratam de uma modalidade, que são atletas, foram atletas. Hoje aqui trago alguém que domina várias modalidades, por isso a conversa vai fluir por um caminho que não tenho definido, não temos um roteiro. O que eu sei e posso afirmar que ele segue entusiasmado com a vida, com a sua atividade profissional. Não exagerei, Paulo Carlan, é isso mesmo? Tudo bem? Bom, Luizinho, obrigado pela oportunidade de estar nesse programa, né? Então, agradeço esse momento de poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Vinculada ao esporte, à educação física, né? Que continuo trabalhando até hoje. E nessa perspectiva, vamos conversar, como você disse, um roteiro que vai estar caminhando nessa direção do sentido que produziu em mim, e eu consigo reproduzir isso para os outros acadêmicos, a sujeitos que interagem com o esporte e o lazer. Legal, e essa é a ideia. Por isso nada combinado antes de por onde começar, mas a minha ideia é ouvi-lo sobre, inicialmente, quando o esporte aparece, que tu tem lembrança na tua vida. Iniciou assim com meu pai, no Tiaraju, no Clube Aquático Tiaraju, que tinha uma equipe de futebol de salão daquela época, né, chamava. E eu acompanhava como criança as excursões, né, de diferentes cidades do Rio Grande do Sul, que o Clube Aquático Tiaraju jogava, participava. E um dos grandes eventos que me marcou na minha memória foi um título, uma decisão do campeonato estadual da equipe juvenil, que foi jogado na Colmeia do Trabalho, uma quadra aberta, onde hoje é a Feira do Agricultor Familiar. E ali o Clube Aquático Tiaraju se consagrou campeão estadual, primeiro título, né? E eu acho que único ainda nessa categoria até hoje. E aquilo ali, então, eu ia vivendo, né, os treinos, né, o dia a dia, né, dos jogos, e depois eu fui estudar desde o ensino fundamental até o ensino médio no CAP. Então tem uma cultura e uma tradição no CAP dos Jogos das Olimpíadas Evangélicas, né? E aí, particularmente, eu fui destacado a partir de dois professores, né, naquela época, para participar da equipe de vôlei e basquetebol. E ali realmente começou toda uma trajetória minha, né, de um gosto, de uma identidade com o esporte, e por isso também escolher ser professor de educação física, né? Então ela veio muito vinculado a essas minhas experiências, né, da vida escolar, dos jogos que a gente participava, da UEMI, né, da União Média dos Estudantes de Ijuí, dos JIRGs, os Jogos Intermunicipais, né? Então esse meu vínculo, essa minha aproximação e essa minha identidade com o esporte até hoje, ela se deu pela via escola, né? E acho que isso é importante dizer quando a gente sabe que hoje tem toda uma reforma de ensino, tirando a educação física, diminuindo do ensino médio, as aulas de educação física, né? Então, para mim, foi muito marcante, assim, me decidiu muitas coisas participar do esporte. LDB, né? LDB. Daqui a pouco a gente fala desse assunto. Vim com esse tema de casa. Quando disse para a esposa, hoje entrevista o professor Paulo Carlan, ela pergunta para ele da educação física no ensino médio. Daqui a pouco, vamos, só para não deixar passar, doutor Edu Carlan, qual era o envolvimento dele com o Tiaraju? Na verdade, o Tiaraju, o Clube Aquático Tiaraju, ele surge a ideia de um grupo de jovens que jogavam futebol de salão naquela época, uma bola pesada, e tu sabe, foi goleiro, né? E é ainda, né, Luizinho? Sabe como era pesada aquela bola, né? Muito. E eles não tinham, o CAP não jogava, não tinha a prática do futsal, né? Tanto que nas Olimpíadas não tinha o futsal, o futebol de salão. E eles queriam jogar.
E aí eles se reuniram, esses jovens, e procuraram algumas pessoas, entre eles o meu pai, João Braveza, né? E outras pessoas da comunidade. E daí eles disseram, vamos fazer uma quadra, mas nós não temos terreno. Aí foram na terra dos tios da minha mãe, sem dinheiro. Falaram com o seu Ricardo Schmidt, engenheiro de Juí, Ricardo Schmidt. E ele fez um projeto que, para mim, esteticamente, ainda é muito atual, aquele projeto da piscina do Tiaraju. Porque, geralmente, as piscinas elas são retangulares ou quadradas. Ela tem todo um design muito moderno ainda, contemporâneo, eu diria até. E aí eles fizeram esse projeto com o Dr. Ricardo, fizeram a planta de uma sede e foram vender títulos sem ter, piscina sem ter nada. E aí eles começaram, mostravam a planta, as pessoas compravam o título e daí eles repassavam o dinheiro para o tio da minha mãe. E ali fizeram uma quadra aberta e ali surge o Tiaraju a partir desse time de futebol de salão. Anos 60, 70? 65 por ali. Exatamente. E desse time juvenil, né, que tem vários jogadores que ainda estão em Juí, outros já estão, né, já faleceram, né? Mas a gente tem o Dr. Souza, né, o Rogério, o Pascoaloto, que era goleiro, né, o Knebel, colega nosso de profissão, né, que faleceu, que era Norberto Knebel, que era o fixo na frente, que jogava, né? O Renato Moraes, o Bobeira, era zagueiro. Então essa equipe na Colmeia do Trabalho ficou campeão estadual, ganhou. Né? Então foi um título assim que marcou muito o esporte de Juí naquela época, né? Que é inédito mesmo, inédito, né? Título né? estadual no futsal não temos, né? Depois desse. Exato. Bom, falou há pouco daí que como estudante, né, tem a oportunidade de jogar GIRCS, jogar a Olimpíada Evangélica. Feliz de quem teve essas possibilidades. Basquete e vôlei. Basquete e vôlei, particularmente. E natação. Né? Eu comecei a natação com o professor Norberto Knebel, né? E pratico hoje, um dos esportes que eu pratico é a natação. Né? Mas no CAP, então, me abriu assim, essa oportunidade dos jogos evangélicos. Né? E a partir daí a gente tinha os jogos da primavera em Juí, jogavam na quadra da soja aberta, né? Jogava, nós não tínhamos o ginásio naquela época, né? Nós só tínhamos o primeiro ginásio coberto foi do CAP, né? Que veio veio uma equipe, a Sojipa, de voleibol, inaugurou o ginásio do CAP. O Arno Sommer, a área coberta, como chamamos, é o primeiro coberto de Juí. A primeira coberta, jogando com a Sojipa, voleibol, com a equipe do CAP e as rádios de Juí transmitindo o jogo de voleibol e inauguração do ginásio coberto. Porque o ginásio municipal é de 83, isso é dos anos 60. 68, né? 69, Sommer. Exatamente. Então veio a equipe da Sojipa, de Porto Alegre, fazer a inauguração e com a transmissão da Rádio Progresso e Repórter daquela época. Né? Um evento, né, de voleibol. Né? Então eu tive essa oportunidade de participar da equipe do CAP e com isso jogar os Jogos da Primavera, representar pelo CMD, né, que o seu Bindé era presidente na época, José Bindé era presidente do CMD, participei de GIRGS, né, em várias cidades do Rio Grande do Sul, e depois eu faço a opção de fazer o curso de Educação Física em Natal, Rio Grande do Norte. Né? Daí eu vou para Natal, meus irmãos já estavam lá morando, fazendo universidade, e eu chego lá e sou acolhido pela ABB de Natal. Né? E aí foi importante porque no ano que eu cheguei lá em 78, desculpe, participei do campeonato estadual, no qual nós fomos campeão, né, em cima, digamos assim, tendo como oponente o América, né, que tem o América a parte do futebol, que nem tem o ABC, eles têm a parte de esportes amador. E nós fomos para a final com o América e ganhamos 59-58 o campeonato estadual. Tem um título estadual. Estadual, tive que ir para lá para ser campeão estadual. 59-58. Foi 2 lances livres. E lá eu tive a oportunidade na universidade e daí representar a seleção do Rio Grande do Norte também nos Jogos Universitários Brasileiros. Participei de 2 JUBs, o primeiro foi em Florianópolis, em 80, e 81 em Recife. Né? Eu joguei com o Guerrinha, só ter uma ideia, o Guerrinha, que hoje também é técnico de basquete em São Paulo, joguei com o Silvio, né?
pegamos São Paulo, né? Então tu imagina, né, o jogo, né? A emoção de nós estarmos jogando com pessoas que depois configuraram a seleção brasileira e grandes equipes do nome do basquetebol, né? Então tive essa experiência e essa oportunidade, né, que talvez não teria aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente está fora do eixo de Porto Alegre, né? Então é difícil alguém do interior compor uma seleção gaúcha, assim, de qualquer modalidade, né? Principalmente naquela época, pela distância, né? Então, morando numa capital, você já tem outras oportunidades, foi o meu caso. Vamos aproveitar que você tem fotos que lembram desses períodos. Então, uma do Tiaraju, sim, da época, depois uma que tenha algo ligado a essa turma toda do CAP e uma também do time lá da ABB, campeã estadual. Sim, por gentileza. Então, vamos começar essa que é bem significativa, né? Que é da conquista do estadual do Rio Grande do Norte, né? Que é essa foto, né? Mantém contato com alguém desses? Bem lembrado. Como eu vou todos os anos, eu tenho meu filho que mora em Natal e além dos meus pais e irmãos, regularmente, pelo menos uma vez por ano, eu vou para Natal e eu vou para beber e a gente faz um encontro lá e joga, bate uma bolinha, né? A turma tem encontros regulares lá, então quando eu vou, a oportunidade que agora em agosto eu vou lá também ministrar curso lá em Natal na área de educação física e aí a gente se reencontra, né, com essa equipe aqui. Então essa é a equipe que a gente foi campeão em 70. O campeonato era de 77, Luizinho, mas ela terminou em 78. Certo. Né? Então, e aí depois em 2017 nós fizemos um reencontro, né? Quando deu a data cheia. De 40 anos, que aí nós reencontramos, né? Um evento, né? Que a gente foi agraciado por um troféu, por um certificado, né? Pelo presidente, que era que participava da nossa equipe. Ou seja, continua valorizado, foi uma grande conquista para a época. Vamos te identificar aqui. Aqui, ó, usava cabelo bem comprido. Lá com a mão esquerda no troféu. Troféu, né? Olha só. Então, é um grupo, acho que a gente mantém amizade até hoje, né? Eu acho que o esporte tem uma passagem que eu gosto muito de um sociólogo francês, Georges Magnin. Ele diz assim, a importância do esporte começa depois que termina o jogo. Opa! Né? Então, assim, o sentido do esporte vai para além do jogo. Né? Os vínculos que se estabelecem, né, a partir do esporte. Né? Então, a gente acredita e defende sempre no esporte nessa perspectiva da formação humana, formação cidadã, né? da socialização. Né? Porque a gente diz assim, o que fica depois do jogo? Né? Sim. Então, e preservada a dimensão ética, né, não existe perdedores. Quando a dimensão ética é a centralidade, o sujeito é a centralidade do jogo e não o resultado, vai ter sim o ganhador, vai ter lá o perdedor, mas a dimensão, a centralidade, a essência do jogo, ela vai para além do resultado. É o que fica depois do jogo. E as relações, as dimensões afetivas, a amizade, a integração, a socialização. É nisso que a gente acredita no esporte como uma formação humana, né? O esporte como um meio para, né? E não sendo o esporte o centro, né? Mas como uma ferramenta, como uma possibilidade de trazer oportunidades para as pessoas, né? Agora mesmo, essa semana, eu deixei um projeto na ABB Comunidade, posso falar porque já está aprovado, né? Falei com o Thiago Dalla Rosa, a professora Gisela, e eu, de forma voluntária, com as crianças da ABB Comunidade, eu vou começar um trabalho de basquete lá com as crianças. Olha aí. Então não exagerei quando abri a entrevista falando do seu entusiasmo. Não. E ontem à noite, Luizinho, comecei o trabalho com a equipe de medicina basquetebol também. O primeiro treino ontem de noite, eu tinha 18 acadêmicos de medicina da Unijuí começando o treino de basquetebol comigo. Tinha 3 meninas e 15 estudantes acadêmicos. Então a gente tem buscado, né, e o tênis também, a gente teve uma participação muito significativa na retomada do evento do torneio Paulo Weckler, né? O Rogerinho era coordenador e nós tínhamos assim,
um projeto Saque para o Futuro com a Escola da Penha, lá na Recreativa, durante 4 anos. Né? Eu tinha acadêmicos e aí acabou aquele convênio e a gente levou o projeto para bebê. E a partir dali a gente retomou o tênis, né? E eu fico extremamente feliz que as pessoas acolheram a ideia e hoje o tênis está com 5 edições anuais em homenagem, né, a esse legado que o Paulo Weckler deixou. E agora eu quero retomar, de certa forma, né? Eu sei que existem outros movimentos, outros professores também trabalhando nessa escola, o basquete, da gente trazer o basquete, configurar, né, o lugar que merece e de Juí que já esteve. Que bacana, muito bom. Carlan, vamos agora para mais um registro fotográfico aqui, histórico, que é da antiga Colmeia, ou é no Glitz, localize aí essa foto nesse piso de cimento. Né? Quadro aberto, com iluminação. Esse aqui era a equipe masculina, adulto, né, do Tiaraju. Que cor era essa camisa? Preta era com... vermelha, Flamengo. Vermelha, era Flamengo. Era Flamengo. Né? É o rubro-negro, né? Até hoje, a marca, as cores do Tiaraju, do CAT, é vermelho e preto, né? Às vezes as pessoas confundem que o Tiaraju tinha história com o Cepé Tiaraju, né? O nosso, não tem história com o índio Guarani, né? Da guerra guaranítica ali, certo. Né? Que a gente sabe. Não tem. O Tiaraju aqui, na verdade, foi uma escolha e se deu em função de um time de futebol. Então, essa equipe aqui era o adulto, né? E depois tem uma equipe juvenil, essa sim, né? Certo. Que ela se tornou o... Esses guris andam por aqui, alguns, é? A maioria hoje. Vamos lá, vamos identificar da esquerda para a direita, Carlan. Eu tenho aqui, ó, esse aqui é um jogo em Alegrete. Tá. Então, assim, então eles tiraram uma foto em conjunto, né? Mas a maioria deles aqui, dessa equipe aqui, já era posterior à equipe que ficou campeã, tá? Mas assim, tinha uma nova geração. Tinha uma nova geração. Treinavam os jovens, já tinha o sub-15, o sub-17. Sim. Mas assim, ó, lembrando a equipe que era campeã estadual. Certo. Né? O goleiro era o Pascoaloto, que mora hoje em Juí ainda, permanece em Juí. Depois nós tínhamos o zagueiro ali, o Bobeira, o professor Renato Moraes, né? Tinha também o Rogério Souza. Doutor Rogério Souza participava dessa equipe, né? O fixo, que a gente chamava na frente, o centroavante, né? Que jogava mais parado naquela época, né? Era o Norberto Knebel, né? Então, eram alguns jogadores, assim, que eu tenho a memória, né? Daquela época. Né? E essa equipe, então, tem um título inédito em Juí, né? Até nós recuperamos o troféu, né? Que está aqui, aparece, né? O troféu aqui na Conquista, né? Esse troféu existe ainda no Clube Aquático Tiaraju. Né? E a gente fez um reencontro dos atletas, né? Isso há 5 anos atrás, um reencontro desses atletas que ficaram campeão, né? Daquela época. Então, é um título assim que marcou a história do futebol de salão de Juí. Muito bom. Fechando essa parte das fotografias, vamos a uma que, se você tiver ou de CAP ou de GIRGS, com essa moçada da escola. Sim. E que também tem algum título para ser lembrado, Carlan? Eu tenho do GIRGS, essa equipe aqui foi com a professora Márcia, né? Aí já é o vôlei. Aqui é o vôlei, né? Porque... Você dava melhor no basquete ou no vôlei? No CAP a gente jogava os dois, né? Jogava os dois. Então... Mas a tua preferência... Ou era tão fominha que se chamasse até botão? A gente jogava os dois, né? Jogávamos os dois. Mas o meu vínculo, quando eu cheguei em Natal, naquela época, eu era um cara alto para Natal, para o Nordeste. Eu vi na foto, o mais alto do time. Hoje o pessoal no Nordeste tem jogadores muito altos lá, né? Mas na minha época eu cheguei já como pivô, né? Então, pela minha estatura. E aí eu joguei todo o meu vínculo lá em Natal, os jogos pela BB, pela universidade, os JUBs, eu fui pelo basquete. Né? E depois eu volto para Ijuí, daí o meu vínculo aqui também era mais forte. Volto formado, né, trabalhando,
E aí a gente montou, a professora Márcia Michel montou essa equipe de voleibol, que a gente ficou campeão regional, né? Uma fase em Panambi, outra fase em Santo Ângelo, saía só uma equipe e fomos para a final em Passo Fundo. Jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul. Ficamos entre os 4 melhores colocados da final, né? E aqui então a gente tem vários jogadores, colegas, amigos que permanecem em Juí, outros já foram embora, né? Mas assim, que foi muito importante essa equipe aqui, foi a última que eu participei assim de forma de competição, né? E depois fui para o tênis, né? Então agora estou mais um esporte mais individual, de dupla, né? Porque o voleibol e o basquete exigem muito o salto, o impacto, né? Sim. Então o tênis já é mais ir nadando, né? Sempre. Outro dia não, agora já faz mais tempo, machuquei o ombro num futsal, aí cheguei no plantão e o médico, Dr. Celso, falou, estava nadando, né? Ainda me tocou uma flauta, né? Não estava nadando. O que está fazendo jogando futsal ainda, né? Porque isso é muito impacto. Por mais que o tênis também exija bastante, né? E aqui eu queria fazer destaque a Márcia, né? Ela trabalhou anos no CAP, Sim. Depois ela foi para Joinville. Isso. Né? E voltou, e aí junto com o Alex, né? E junto com a universidade, eu trabalhei o primeiro ano também como coordenador, hoje Pro Vôlei. Né? Tá. Mas a Márcia tem uma história no atletismo, com o professor Elinor Kuntz. E aqui, se você me permitir, Luizinho... O Kuntz foi um grande atleta do atletismo. Ele é de Augusto Pestana. Elinor Kuntz. E tem uma história que é a história verdadeira, né? Se eu tiver a oportunidade dessa confirmação, ele inaugurou uma cancha reta em Augusto Pestana de corrida de cavalo. Trouxeram um atleta da Sojipa de Porto Alegre, tá? E eles queriam inaugurar e queriam fazer uma corrida. Onde vão fazer essa corrida? Não tinha pista de atletismo em Augusto Pestana. Vão usar a cancha reta. E apostando, e os caras apostando, saco de soja lá, não, de Sojipa, de Porto Alegre, atleta, todo mundo apostando no atleta da Sojipa, ninguém apostando no Kuntz. Né? Ele conta até hoje isso. O Kuntz foi meu orientador. O da casa era zebra. Era zebra, né? O Kuntz foi meu professor no CAP, foi meu orientador, né, no mestrado, no doutorado. Então, o meu vínculo com o Kuntz, além de amizade, né, profissional, eu tenho um carinho muito grande pelo Elinor Kuntz. Então, é outro que segue na ativa e com publicações, está aposentado, mas trabalhando, é uma referência nessa área da educação física. Isso, está em Florianópolis. E aí a corrida, os caras apostando, pouca gente apostou no Kuntz, né? E o Kuntz já conhecia, quando o atleta da Sojipa viu com quem era, dos jogos, ele já conhecia o Kuntz. E o Kuntz nunca tinha perdido para ele. E não deu outra, né? Deu 100 metros, o Kuntz deixou a poeira o cara atrás. Né? Na cancha reta de cavalo. Correu com esse atleta de... Então essa é uma das histórias, né? Do esporte de Juí região aí, né? Que a gente teria que buscar mais informações e dados, né? Quem sabe um dia com o próprio Kuntz trazer com muito mais detalhes, né? Com uma riqueza muito mais significativa, né? Porque ele foi aquele... Sim. O Kuntz já foi citado no nosso projeto porque não faz muito eu consegui um vídeo, uma gravação em Super 8, né? Que era do seu Edgar Gressler, de uma competição... Lá nos Bombeiros. Nos Bombeiros. Eu assisti aquele vídeo. E o Mauro Sander era o técnico de uma equipe e o Kuntz era outro. Ruizinho e CAP. E aí o Kuntz se manifestou ali, né? Adorou ver aquilo, né? Os gurizinhos. E o CAP de camisa do Flamengo, né? Jogando. A camisa do Flamengo, que era o time dos guris, né? Do Marco Peroni, do Gerson Manque, do Rui Borque, isso aí. Falou da Márcia, o Pro Vôlei está na nossa pauta já, com o Alex, com a Márcia, não tenha dúvida. Um pouco mais sobre aquele período dela no CAP, para a gente saltar para outro assunto. Era quase um semiprofissionalismo que ela exigia daqueles alunos. A Márcia foi, e sempre é, né? Ela se pauta também pelo gostar do esporte, né?
e principalmente no voleibol, né? Ela fez uma escolha assim, profissional, né, pelo voleibol. Então ela é muito, digamos assim, muito centrada, muito decidida, né, muito planejamento, exigente no sentido de querer que os outros aprendam bem e joguem bem, né? Então tudo que a Márcia se envolve de projetos é coisas que faz acontecer, né? As coisas deixam assim resultados bem significativos, né? Mas extremamente exigente. Eu fui atleta dela, assim, mas extremamente respeitosa, né? Considerando os limites de cada um, né? Mas muito rigorosa no nível de cobrança, né? E por isso ela consegue os resultados, né? E esse projeto lindíssimo, que hoje é muito mais um projeto social de resultado, de competição, eles vão falar com muito mais propriedade que eu. Eu fiquei o primeiro ano do ProVôlei, eu fui o coordenador, hoje é o Mauro Bertolo, né, que também tem uma história muito significativa, rica nos esportes em Juiz. Hoje ele está, então, já, o ProVôlei, se não me engano, já tem mais de 10, 11 anos já. Deve ter, né? Então eu participei como professor, coordenador, representando a ONU em Juiz, né, na criação do ProVôlei, de ProVôlei, né? Então, hoje é um projeto que tem atletas que já se destacaram a nível nacional, de equipes de outros estados, né? Como no próprio estado do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Estrela, Lajeado, né? Blumenau. Então eles vão trazer isso com mais dados, né? Mais precisos, né? Sim. Mas a Márcia é isso. Hoje o projeto ProVôlei é um projeto muito mais social do que de performance, né? Então ele trabalha uma média de 1.000 e poucas crianças por semana. Isso é um universo e talvez muitos, né? Seria a única oportunidade, assim, com um trabalho de planejamento, né, organizado, né, progressivo, né, talvez dessas crianças está sendo o ProVôlei, né? Então o voleibol hoje, tu olha em Juiz, ele repercutiu dentro da escola, então o nível do voleibol cresceu na escola e também cresceu depois que eles saem da escola, eles continuam jogando voleibol em Juiz. Certo. Então, tu é do ProVôlei? Eu sou do ProVôlei. Então, eles estão deixando um legado para o voleibol de Juiz grandioso, assim, muito importante. E eles têm como, digamos assim, o ideal deles é a formação também do que a gente acredita e defende, né? O voleibol como um meio de formação para essas crianças. Se eles vão chegar numa equipe, isso é decorrente de outras situações, de outros quereres, né? Assim, de querer da família, de apostar em alguém, dar apoio, né? Então, o ProVôlei trabalha até 15, 16 anos, daí eles saem da escola, mas a gente está percebendo os jogos de areia, muitos deles que passaram para o ProVôlei, né, os campeonatos municipais, adulto, masculino e feminino e misto. Então, isso já tem quase uma geração. Uma geração que passou pelo ProVôlei. Já. Legal. Professor Paulo Carlan, já contamos histórias, já soubemos, né, dos seus títulos e conquistas. Eu queria aproveitar essa entrevista para um ponto que já foi citado aqui, que é o que fica para depois do troféu, da medalha, né? O que fica nas relações. Exato. Então já fez essa citação há pouco, né, do pensador, um pouco mais sobre isso. A gente tem trabalhado assim e acredita no esporte, né, Luizinho, que tu ganha uma medalha. Eu tenho a minha primeira medalha até hoje de natação. A primeira medalha que eu ganhei eu tenho guardado, lá na Recreativa. Eu nadei, sabe com quem, Luizinho? Marcos Ocevar. Quem foi Marcos Ocevar? Campeão brasileiro de tênis, entre os 50 melhores tenistas do mundo. Né? Mas na natação deu o Paulo Carlan. Na natação eu tenho lá e tem foto, né? Mas só que essas fotos, meu pai curtia muito slide. Meu pai foi um dos que criou o grupo de Cine Juiz. Era um grupo que criava e trabalhou com a fotografia de Juiz. Sim. Cine Juiz. O pai foi um dos fundadores desse grupo. Né? Então, a fotografia lá em casa era outra questão assim, muito presente na nossa vida. E a gente começou a gostar de fotografia, fotografar, né? E o slide é muito rico, né? Então, nós fazíamos sessão de slide, né?
fazia pipoca, limão, e aí te cobrava o ingresso dos amigos ainda. Escurecia a sala. E as fotos que eu era da família, entendeu? Das nossas viagens. Virava um evento. Mas era filme, queria que fosse um cinema, né? Que sim. E então ele deve ter levado essas fotos. Tá tudo lá, os slides, o projetor, né? Então ele gosta muito, quando chega uma visita, ele vai lá e leva para a sala de exposição dos slides, né? Então essa história ela está muito presente assim. O que te fez lembrar dessa primeira medalha para linkar com a pergunta que fiz? Exato. Porque a medalha ela está materializada, ela está ali presente. O troféu ele se torna material. Tá. E ela tem uma importância, né? Mesmo como material ela tem, mas ela tem uma dimensão que eu digo, a medalha ela também tem uma dimensão subjetiva. Eu digo, né? No sentido de que ela, na relação do campeonato, do torneio, do próprio jogo, mesmo por lazer, né, tem algo em jogo que vai para além do resultado. Sabe como é que os índios contam o placar, Luizinho? Não. Os índios têm uma cultura, lá os índios Canela, lá da Amazônia, isso tem um artigo que fala sobre isso, que o jogo terminou e eles gostam muito de futebol, o índio. E eles têm um futebol de cabeça. Eu não vou pronunciar o nome, que é bem difícil agora, tá? Mas pesquisando vocês vão achar, futebol indígena. E aí o placar, vamos supor que deu 4-2 para uma equipe. A somatória do resultado, que dá 6, é o número de partidas que eles vão jogar a mais. Então eles deslocam a centralidade de um resultado objetivo, formal, quem ganhou de quanto, para uma dimensão de encontro, de um novo encontro, de um reencontro, de novas partidas. Então, dependendo da cultura, tu desloca o sentido, né? Às vezes tu quer traduzir uma objetividade, e a objetividade às vezes ela está fora. Tu me pergunta assim, por que tu gosta, por que tu joga? Não tem necessariamente uma questão primeira de uma justificativa. Eu jogo porque eu gosto. Eu não tenho que buscar, é bom para a saúde. Tudo bem. É bom para a minha parte mental? Pode ser. Eu diminuir meu estresse, melhorar minha qualidade de vida? Pode. Mas antes de tudo isso, eu jogo porque eu gosto. Porque eu jogo com alguém, não contra alguém. Eu tenho a centralidade que eu e o Luizinho vamos estar numa partida. E que nessa partida eu posso até tentar superar o Luizinho num resultado. Mas tem um outro autor que diz, o Jorge Bento, português, que eles são muito bons na área dos esportes, né? Ele diz assim, quando a dimensão ética é preservada, não existe perdedores. Porque entre as 4 linhas, as condições de respeito, de valores foram preservadas. Então o resultado até vai ter lá, o Luizinho ganhou do Carlão. Tranquilo. Mas como que foi essa conquista? Foi preservada as dimensões do jogo ético? Foram. Então não existem perdedores. Os dois são vencedores pela lógica dessa compreensão do jogo, né, como uma formação de valores, de atitude, de ações, né? E muito corporalmente, do que a gente aprende a partir do esporte, do movimento, ela se constitui como uma experiência. E aí tem um autor que a gente gosta muito, que é o Jorge La Roça, Bonde La Roça. Ele trabalha com o conceito de experiência. Experiência como abertura. Então é um conceito assim, que eu estou aberto para as aprendizagens. A forma como vai resultar o meu jogo, a minha participação, isso é secundário. E essa experiência é intransferível, ela é singular, ela é ímpar. Então, eu estou assistindo um filme, por exemplo, o mesmo filme, eu e o Luizinho, né? O filme é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, mas o sentido que eu vou capturar, as mensagens que eu vou capturar, vai ser a partir de uma experiência de mundo, de vida, sobre a foto, sobre a iluminação, sobre a mensagem, sobre os lugares, né? Então isso vai da sensibilidade desse universo que cada pessoa tem sobre a respeito daquela grande experiência. Então no esporte não é diferente.
eu estou participando de um jogo, eu tenho 12, 15 pessoas participando desse jogo, e tu pode perguntar para essas 12 pessoas o que elas sentiram após esse jogo. E provavelmente vão ter percepções, compreensões, sensações distintas do mesmo jogo. Então o jogo tem esse sentido de abertura, né? E que ela oportuniza compreensões, entendimentos e sensações singulares. Muito. E essa é a riqueza daí. Então fica essa ideia da experiência, muito mais do que o resultado único, que a gente quer racionalizar os resultados. Sim. E a gente tem que trabalhar, a gente diz assim, se eu fosse objeto, eu seria objetivo. Como eu sou sujeito, eu sou subjetivo. Eu não sou só células, eu sou emoção, eu sou percepção, eu não sou só razão. E nisso o esporte trabalha muito, né? A gente aposta muito nisso de conversar com os alunos, com os sujeitos assim. O que isso impactou em você o jogo? Além do resultado. O que isso produziu em você? Né? Então essa dimensão a gente tem trabalhado assim bastante, né? No curso de educação física, nas ações que a gente desenvolve, mesmo em esportes, em competições, onde a gente tem a oportunidade de falar, de dizer essas coisas, a gente diz, né? Porque mesmo no esporte amador a gente diz assim, eu sou profissional. Eu estou organizando um evento, eu parto do lugar que eu sou um profissional. Então eu respeito, né, por esses princípios, por esses valores, mesmo no esporte amador, né? Então a gente tem levado essa mensagem, né, do esporte, como a música, como a arte, todas elas educam, né? Então a gente quer ocupar um lugar do esporte também que possa estar educando, formando essas pessoas. A gente vê assim que o esporte profissional está precisando muito desse movimento, né, Luizinho? Muito. A gente vê, bem, vamos trazer 2 exemplos recentes aqui, do Ednilson do Internacional, Sim. do técnico do Aimoré, que foi discriminado no jogo do São Luís, que o São Luís perdeu, pelo próprio torcedor, foi discriminado racial, né, por uma discriminação racial. O Roger tem defendido de forma brilhante a questão do lugar, né, dessas questões, né, do preconceito, de a gente trabalhar com isso. A última questão de violência, né, que agora deu em Texas, daquele assassinato de 18 crianças morreram, o treinador, eu vi o depoimento do treinador do Golden State. Bah. Foi emocionante, porque Falar ele colocou o jogo. Vocês querem falar de jogo hoje? Isso. Eu não posso falar de jogo para vocês hoje. Eu tenho que falar, e eu estou cansado de 1 minuto de silêncio, de homenagem. Isso aí. Ele perdeu o pai, um reitor no Líbano, foi assassinado. O técnico, ele perdeu o pai, assassinado. Então assim, eu não posso falar, então o esporte tem um lugar, então a sensibilidade de uma pessoa dessa, do momento do NBA, que ele diz assim, não é, agora eu não quero falar de tática. Essa foi. Isso é uma lição para nós, né, para o mundo, para as pessoas que trabalham o esporte. E eu vejo no esporte no Brasil que nós temos que fazer um trabalho muito grande, assim, trabalhando desde da direção, né, de técnicos, jogadores, né, que tem muitas coisas assim que eu acho que está ficando em segundo plano o jogo e a dimensão das relações humanas. Eu fiquei, e parece que dá um novo oxigênio ainda pra gente quando o atacante do Fortaleza para outro dia, não sei se viu o lance, o zagueiro do Corinthians se machuca e ele para, ele faz o fair play. E a briga tá agora seguindo. E aí perguntaram por que você parou? Meu coração mandou eu parar. Meu companheiro machucou. Lindo, Lizinho. Sabe, dá uma esperança na gente, assim como essa entrevista do técnico do Warriors, né? Golden State. Puxa vida, não quero falar de NBA, vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? Aí dá um alento na gente, né? Assim, não podemos perder a experiência nas pessoas ainda. Temos que acreditar nas pessoas. Isso aí. Porque na hora que a gente perder a esperança das pessoas, não nos resta mais nada, né, Luizinho? Então a gente tem que acreditar nesses exemplos dessas pessoas, que elas são referências, né? E aí as mídias colocam essas pessoas no mundo. Então a gente tem que aproveitar um Roger, aqui no exemplo, não só o Roger, né? O próprio Ednilson, né? Daniel Franco, do São Luís, se manifestou, assino embaixo do que disse o Roger. Exatamente.
Correndo todos os riscos que a gente sabe que corre, porque ele começa a ser julgado também, né? Claro, com certeza, com certeza. Numa cidade complexa como a nossa, né, nesse assunto. E é uma questão assim, ó. Aconteceu aqui lá em São Leopoldo, essa situação com o técnico. Mas o local está vinculado ao Universal. E o Universal está no local. Hoje não tem mais fronteira. Então o que está acontecendo lá no outro extremo do mundo, que antes a gente não tinha informação, hoje está batendo aqui. Então a formação, né, de ideias, né, e essa pessoa que usa as mídias como referência, está me faltando a palavra aqui, que ele multiplica, né? Então o Luizinho é um multiplicador através da rádio, desse programa, né? Então você é um que vai construir, né, ideias, valores nas pessoas, né? Então a gente tem que usar essas pessoas no sentido assim, dar oportunidades, né, de voz a essas pessoas, né? Elas são referências, né? São multiplicadoras, né? Ou formação de opinião. Isso, agora me veio a formação de opinião. Estava pensando para tentar te ajudar aí, mas também não veio. Bom, muito legal te ouvir. Fiquei agora pensando em Washington Novaes, jornalista muito ligado às questões do meio ambiente, que dizia o quanto temos que aprender com os índios. Há pouco no teu exemplo do 4-2, que não tem ganhador, e sim mais 6 jogos, né? Muito legal. Deixa eu dar um salto aqui na nossa conversa, que se a gente não parar, daqui a pouco nós vamos passar da que foi a recorde até agora do Paulinho Visma. Eu escutei do Paulinho. Acho que deu 3h30 aquela conversa. O Paulinho Visma esqueceu de que eu escrevi a história dele num livro publicado. Ele esqueceu na entrevista. Mesmo. Um livro do Kuntz. Que gafe, hein? Não, mas tranquilo. O Leonor Kuntz tem um livro, é uma referência na educação física, ele escreveu a Didática de Educação Física, o livro 3, que é só sobre futebol. Certo. É um livro da editora Unijuí. E ele precisava reeditar esse livro. E precisava um novo capítulo. Um novo texto. E ele me provocou eu escrever algo, né? E eu disse, não, vamos escrever sobre a história de vida, uma memória, uma narrativa, né? Que eu criei uma linha de tempo, né? A partir de um autor que é um sociólogo, né? Brasileiro, Roberto da Mata, que é um grande estudioso da área do esporte, né? A bola rola mais que os homens, corre mais que os homens, né? Um dos livros dele. Sim. E eu uso então uma metodologia, referência, né? É uma referência, Roberto da Mata, né? Sim, Um grande sociólogo, estudioso do carnaval, da cultura popular brasileira. Isso. Né? E entre essa cultura ele trabalha o futebol. Então eu usei como referência metodológica o Roberto da Mata para fazer esse texto, esse capítulo de livro com a história do Paulinho Visma, né? Que eu trago então uma ideia de, não só numa lógica de tempo cronológica, mas de experiências, né? E o Paulinho Visma, então, foi o nosso aluno também como acadêmico, né? E estamos torcendo muito agora por esse novo projeto no São Luís Sub-17 que ele assumiu. Sim. Ele foi lá em casa, disse, Carlos, eu tenho uma coisa para te contar, né? Naquela semana. Né? E a gente conversa muito, né? Sim. E eu disse, não, vai em frente, eu acredito no teu potencial, sempre provoquei ele que ele tem um desejo de retomar ser técnico, né? E eu espero que ele esteja no caminho certo, né? Que é toda a comissão do Sub-17 ali, o professor Osmar, o professor Anderson, né? Que toda a gurizada passou por ali, né? O Alzani, o Rogerinho, todo mundo junto lá. Carlão, só repete o nome desse livro que eu me passei nessa, eu não tenho... Didática da Educação Física, volume 3, Futebol. Tá. Aí tem um capítulo lá que tem a história de vida do... Nessa reedição veio... Na reedição que eu escrevi a história do Paulinho Legal. Visma, tá? Para quem sabe a gente quase fechar o esporte na escola, o esporte escolar e essa mudança no ensino médio, o teu olhar para isso? Geralmente quando eu tenho uma lei, né, a gente acaba tendo que interpretar ela, né? Ela tem, digamos, seus limites, cria uma série de, digamos assim, de desarranjos na escola. E essa nova lei, ela vai dizer que a educação física no ensino médio, no segundo e terceiro ano,
ela pode ter uma aula ou até é extinguida. Mas existe nessa lei, ela tem uma abertura. Então depende de quem interpreta a lei. Nós temos alunos que estão dando 3 aulas de educação física no ensino médio. Porque essa lei oportunizou eu trabalhar de forma multidisciplinar. Por exemplo, nós temos um aluno aqui em Juí, que ele trabalhou sobre a ética no esporte. E aí ele trabalhou junto com a filosofia e a educação física. Então ele trouxe, a partir dessa abordagem, né, para dentro da educação física, de forma interdisciplinar, com a filosofia e a educação física, retomou as aulas dentro do ensino médio. Então, o que precisa é os professores referencial itinerante, eu acho que agora me fala bem, tem um conceito ali que ele oportuniza o professor, né, trabalhar nessa perspectiva da educação física, né? Porque se tu enxergar assim, ela é linguagem, saiu a palavra educação física. Não, mas o que é nessa área de linguagem? Eu posso trabalhar em conjunto, né, com outra área, com o tema vinculado? Então, se eu montar um projeto com outro professor também, eu posso trabalhar nessa perspectiva e recuperar, que de certa forma é uma perda, né? Porque tem uma questão aí, né, Luizinho, que nós da educação física, profissionais, a nossa juventude está com déficit de movimento humano. Né? O que seria isso, um déficit? Né? Eles vêm de uma geração que eles precisam de oportunidades e experiências de movimentar-se. Né? O Kuntz trabalha muito o conceito desse, né? Um movimento humano, né? Na perspectiva de experiência, de criação, de invenção, de sensação. Uhum. Então, quando você tira esse espaço, né, planejado, orientado, né, você está, de certa forma, roubando a oportunidade dessas crianças, desses adolescentes se movimentarem, criarem novos conhecimentos, novas experiências. Porque eu não quero fugir da ideia, tá, Luizinho? Me permite. Quando tu falou dos índios, tem os índios, eu vou voltar à comunidade de Canela, que tem a corrida de tora. Não sei se vocês já viram. A corrida de tora, ela se constitui assim. No início da manhã, 2 grupos indígenas saem da sua aldeia, vão para a mata, pegam uma índia, escolhem uma índia, e na altura do seio dessa índia, eles cortam 2 toras de árvore de buriti. E aí tem 2 equipes e com um grupo de cantores, eles vêm cantando e correndo. E a ideia é quem chega primeiro na aldeia, qual equipe que chega. E aí tem toda uma técnica que eles vão passando essa tora, é uma tora enorme. Inclusive nós fizemos com a Universidade Federal de Santa Maria, em Tenente Portela, os primeiros jogos indígenas foi lá, estava a Unijuí e a Universidade Federal de Santa Maria, e nós reunimos a maioria das comunidades indígenas do Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos jogos tradicionais e entre esses jogos tradicionais estavam a corrida de tora, a flecha, a lança, o cabo de guerra. E os jogos populares, que eram os jogos que eles jogam também, futebol, voleibol. Então, essa corrida de tora, então eu pergunto para meus alunos, quem trabalhou, desenvolveu a disciplina de atletismo na escola? Aí os acadêmicos, tá. O que vocês trabalharam? Não, lançamento de dardo, peso, salto em altura. Corrida. Corrida. Vocês trabalharam a corrida de tora? Não. Então vocês trabalharam uma concepção europeia de atletismo. A corrida, o atletismo, uma prova de corrida nossa, de origem nossa, é a corrida de tora, indígena, da nossa cultura. Aí eu trabalhei com os índios, uma formação indígena, em Portela, formação bilíngue, um projeto da universidade, e aí eu trabalhei na metodologia de educação física. Eu consegui, quem descobriu as corridas de tora foi um alemão, Rainer Hildebrand, que veio como professor visitante da Universidade Federal de Santa Maria. Ele descobriu a corrida de tora e publicou um artigo na Colégio Brasileiro de Ciências dos Esportes. Eu peguei esse artigo, trabalhei com os alunos, meus alunos indígenas, Caigangue e Guarani,
Consegui um vídeo, naquela época, a internet quase não existia, consegui um vídeo do Museu da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu estava fazendo um mestrado naquela época lá. Consegui um vídeo de corrida de Tora, trabalhei o texto, o vídeo, e depois eu fui fazer o que? A vivência. O depoimento deles. Professor, nós somos Caigangue, nós somos Guarani. Mas a nossa emoção de trabalhar uma prática corporal da nossa etnia, são 237 grupos étnicos indígenas no Brasil. E cada um com a sua cultura, cada um com a sua linguagem. E diz assim, é algo nosso. É algo da nossa cultura. Não é só da cultura branca. Nós estamos, o senhor está nos oportunizando vivenciarmos uma cultura da nossa etnia nacional indígena. Né? Então, quando tu trabalha na escola, uma corrida de tora com as crianças, contextualizada, tematizada, nessa perspectiva, numa aula de educação física, tu trabalha a dimensão cultural. Aí o aluno chega em casa, vai almoçar com a mãe, pai, tu conhece a árvore de Buriti? Árvore de Buriti? Índio Canela? Tu teve aula de história hoje, menino? Não, foi de educação física. Certo. Tu tá entendendo? Isso aí. Então, a dimensão, a gente defende as práticas corporais na educação física, para além do movimento, voltando agora à questão do se movimentar, para além do se movimentar, uma dimensão enquanto cultura. De eu me apropriar enquanto cultura. Não, ele vai deixar de praticar a corrida dele? Não. Mas aí a gente usa assim, é conhecer, é uma cultura para conhecer. Né? Então vamos supor aqui, eu trago o futebol americano, né? O futebol rugby, né? Tá. Eu introduzo na escola para conhecer. Para praticar é aqueles que a gente continua. Então, essa dimensão do movimento da educação física na escola, a gente tem que ficar muito atento para essa questão da experiência corporal, muito importante, vinculada também à dimensão da saúde, da socialização, da integração, mas também pela dimensão cultural. Ela como meio de eu apresentar um universo de conhecimentos, saberes e práticas corporais de diferentes povos. Né? E aí tu tem os jogos tradicionais, os jogos populares, que tu vai fazendo esse diálogo, né, nas aulas, e que eles vão abrindo essa experiência, né, esse universo de conhecimento, né, na educação física. Né? Muito bom. Adorei que aceitou o nosso convite, veio conhecer a casa aqui da Terra Vermelha, na 12 de outubro, com a José Bonifácio. Eu não sei se essa mesa é suficiente para nós fazer um jogo de botão. Vai ficar agendado? Agendado faz anos. E eu vou narrar, né, Luizinho? O meu sonho, né? Posso dizer aqui, né? Claro. O meu sonho, como eu gostava muito de futebol, gosto até hoje, eu pegava o tempo de gravador, né? Com fita cassete, aquelas fitinhas, né? Cassete. E o meu quarto era o porão da casa, né? Ficava isolado lá. Jogava um botãozinho e transmitia. E não só isso, mas eu simulava um jogo, uma partida. Simulava uma partida, né? Geralmente o Grêmio ganhava, né? O que foi fazer na educação física que não veio para o rádio? Porque eu não tive oportunidade na escola, como tem hoje, de rádio na escola. Talvez. Talvez, não posso dizer isso. Um projeto bacana, né? Também. Não existe. A gente, tu vê, e eu nunca compartilhei aquilo comigo. Aquilo era meu, era... Como é que os adolescentes hoje dizem? O quarto é a caverna, né? Uhum. É a caverna, né? Eu tinha minha caverna ali, né? Meu imaginário. E aí eu narrava o jogo, comentava o jogo, narrava, inventava e comentava, depois escutava. Né? E nunca consegui, talvez por vergonha, achar que aquilo ali... né? Mas eu transmiti, né? Por uma rádio aqui de Juí, o jogo... que veio aos 100 anos do CAP. Sim, né? Nós fizemos esse jogo pela Repórter. E eu realizei o meu sonho de ser comentarista. Nosso comentarista. Narrei o jogo. Salvou Japão e Seleção Brasileira. Salvou a nossa equipe, porque eu confesso agora que pela primeira vez, eu estou na beira da quadra e fazia os registros dos lances quando era ponto. Aí um cidadão do meu lado me cutucou e falou, tu não entende nada disso, né? Eu não, mas o meu comentarista entende que era o Paulo. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade.
Paulo Carlão, nosso Obrigado, entrevistado. Eu que agradeço. Aqui em mais uma entrevista nesse projeto do Tempo Todo na Casa da Terra Vermelha.